Olá, meu amigo, minha amiga. Nas nossas andanças que nós estamos fazendo agora há 40 dias das eleições aqui no nosso país, pessoas como você e eu, o tempo todo, nós estamos nos deparando com pessoas que dizem que vão votar no Flávio Bolsonaro. E aí você franze a testa, né, e fica querendo saber o que é que leva uma pessoa que tem algum nível de inteligência, de bom senso, de bondade dentro de si, a dizer que vai votar exatamente numa pessoa que é um estelionatário político, um criminoso apontado como tal pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O que leva uma pessoa a fazer isso? E aí você fica tentando até jogar algum tipo de argumento ou escutar algum tipo de resposta. Mas não vem nenhum tipo de resposta dentro de um campo da racionalidade. A pessoa não vai saber dizer que tipo de projeto tem essa figura para o nosso país, se ele pensa no bem-estar do povo brasileiro, se ele de fato tem algum legado, alguma coisa para apresentar. E aí você percebe só que essas pessoas acabam tendo esse tipo de inclinação para votar no vazio por algum tipo de ressentimento, algum tipo de ódio, ódio político, ódio por pessoas, ódio por correntes políticas que eles nem entendem exatamente o que significam, né? Mas é o que a gente está tendo que se deparar nesse processo todo. O presidente Lula, talvez ele tenha o candidato mais fraco que ele já enfrentou na vida dele, porque é um nada, uma pessoa que não tem absolutamente nenhuma contribuição para o nosso país e está calcado na sua trajetória apenas em mentiras, em falsidades e, sobretudo, no estelionato político permanente. Uma pessoa que nós sabemos que tem capivaras, tem situações criminais conectadas com a história dele desde muito cedo, né? Que é uma coisa deplorável. Mas agora temos situações aí que podem fazer com que a gente se livre dessa figura logo no primeiro turno. E essa situação principal ainda está começando a engatear agora. Eu me refiro à jornada 6 por 1, um fim da jornada 6 por 1. Essa situação está colocando a figura de Flávio Bolsonaro numa sinuca muito grande. E ele vai ter que se expressar, ele vai ter que dizer ao que ele veio. Não para tentar essas informações a mexerem com o eleitorado dele, mas ele vai querer entrar num eleitorado que ainda está independente. E nós vamos também lutar por esse eleitorado, mostrando que essa figura é um falsário, né? Pois bem, eu vou trazer para vocês as últimas informações e cenas muito interessantes da minha caminhada no dia de hoje, graças ao apoio que vocês estão dando à nossa jornada aqui pelo QR Code. Gente, olha, está acontecendo cada coisa que está sendo muito gratificante nessa jornada, tá? E vamos ver se a gente consegue vencer logo no primeiro turno, né? Bom, então aqui está o QR Code para você apoiar a gente. E se você chegou agora, se inscreva. A gente está chegando um número de inscrições aqui no nosso portal também, que está sendo muito interessante, muito legal. E você que tem pedido, professor, coloca seu número, enfim. Gente, esse número entra na mente das pessoas. Isso aí quem me falou foi um numerólogo, né? Professor, o número 4.000, ele entra na mente das pessoas. Então, olha, tá ótimo. Se ele entrar e não sair, as pessoas ficarem com esse número, vai ser uma maravilha, né? Então, estou colocando esse número aqui para compartilhar com vocês, para que vocês compartilhem sempre. Uma coisa também que pode ajudar o presidente Lula é o comportamento do presidente norte-americano, pasmem vocês. Porque é o seguinte, eu não sei o que anda na cabeça de Donald Trump, eu acho que ninguém sabe, acho que nem ele mesmo sabe. Mas uma coisa nós sabemos, a ignorância dele em relação ao Brasil é gigantesca. E como ele está bebendo ali na fonte das informações que Marco Rubio passa e que o clã Bolsonaro passa para ele, é claro que tem outras coisas também. Ele acaba tomando algumas atitudes, mas, gente, não esqueçamos que Donald Trump e Marco Rubio não se bicam desde sempre. O Rubio está doido para o Trump morrer, bater as botas para ver se ele consegue disputar as eleições dos Estados Unidos. E o Trump sabe disso. Então eles têm já uma relação que é conflituosa desde lá de sempre. O Marco Rubio chamava o Donald Trump de gangster. O que levou Donald Trump a chamar Rubio é porque ele tem passagem na comunidade latina, né, nos Estados Unidos. Mas esse é o quadro. E o Lula está se aproveitando desse fato para dizer para o Trump, ó, esse cara, claro, que não está falando assim, né? Esse cara está tentando te passar a perna. Ele está vendendo um peixe para você, está entrando em conflito com a gente, olha. Então, o meu negócio é tete a tete. E, em função disso, o Brasil já conseguiu uma audiência, agora conseguiu uma reunião, através de um telefonema que o Lula fez para o Trump, de 1h20, já se marcou uma reunião para se discutir o tarifaço. Telefonema de Lula para Trump tem primeiro efeito concreto, notícia de hoje.
Nova movimentação acontece após contato direto entre os presidentes brasileiro e americano. Então, vocês já pensaram, gente? Claro que o governo está muito cauteloso e as pessoas estão ao redor do Lula. Mas vocês já pensaram se o Trump dá uma atenuada no discurso dele, se ele solta alguma coisa, se ele acena alguma coisa? Olha, aí ele dá uma impulsionada na candidatura do presidente Lula, mostrando que ele é um estadista, um grande negociador, e o Flávio Bolsonaro vai ficar chupando picolé. Não sabemos, como eu disse para você, como é que isso impacta já no público bolsonarista. Esse aí vai ficar intacto, mas nos mais próximos, que, enfim, tem algum tipo ainda de saúde mental, essas pessoas a gente pode tentar resgatar no meio desse processo aí, né? Bom, gente, Eduardo Bolsonaro endossa crítica a Michele e reacende tensão na família durante campanha. Gente, o Eduardo Bolsonaro, ele não está aliviando com a dona Michele, não, né? Compartilhou um texto aqui do Alan dos Santos. Triste, mas verdadeiro. No vídeo, Alan afirma preferir a eleição da deputada Bia Kicis e do ex-desembargador Sebastião Coelho ao de Michele. Aliás, a senhora Bia Kicis, né, tá uma patifaria esse negócio de Senado. Gente, uma das coisas que eu vou lutar ao chegar no Congresso Nacional é para se acabar com essa patifaria da suplência para Senado. Gente, isso é mó infâmia. O que tem de gente que está disputando a eleição para senador, que está colocando o filho, a própria Michele está colocando o irmão como suplente. O Ciro Nogueira colocou a mãe como suplente, né, na outra eleição, então ele saiu para ser ministro e a mãe ficou no Senado. Gente, isso não dá, né? As pessoas. O Flávio Bolsonaro colocou a mãe. Agora eu não sei, acho que a mãe vai disputar uma eleição para deputada federal. Mas ela estava como suplente do Márcio Canela, num trambique que eles iam fazer ali, né? Se o Márcio Canela se elegesse, ele sairia para a dona Rogéria Bolsonaro entrar no meio dessa história. Então eles estão se digladiando agora de uma forma muito contundente, né? E se isso ganhar mais tração, provavelmente o Flávio Bolsonaro vai dar uma grande ajuda para que a senhora Michele Bolsonaro não se eleja no Distrito Federal. Aí vai ser um negócio muito curioso, né? Eles estão com receio da dona Michele ter vida própria ali. Bom, mas isso é a família nesse mundo cão, né? E aí, gente, entrando aqui em coisas que estão acontecendo, né, conosco aqui, eu digo conosco porque vocês estão comigo nessa jornada aí. Eu fui chamado hoje fui convidado, melhor dizendo, né, por conta da projeção que a gente está tendo, para bater um papo com a Hildegard Angel, na casa dela. E eu fui lá e a gente bateu um papo, o papo ficou gravado. Opa, tá até atrás de mim aqui, deixa eu sair daqui, ó. A Hilde aqui, fizemos a foto lá, né, e foi a entrevista que ela fez para o canal dela. Então, em breve, estarei no ar aqui com a Hilde, foi muito legal, muito emocionante o papo com ela. E depois eu fui ver o que os meus amigos já estão fazendo aí para a nossa campanha, né? Então, hoje, já na Cinelândia, no Rio de Janeiro, lugar que passa muita gente, mas essa foto aqui ainda estava no horário que não estava passando muito, né? Mas é um lugar de grande fluxo, lugar histórico do Rio de Janeiro, com uns 3 bonequinhos aqui. Lula presidente, professor José, nosso deputado federal, e do lado a foto do criminoso maior da nação. Aqui não está dando para ver direito nessa imagem aqui, mas aqui, deixa eu ver se dá para ver melhor. Está escrito assim, ó, preso até a volta de Jesus, né? Preso até a volta de Jesus. Então eu achei sensacional, né? Muito obrigado aí aos amigos que estão ajudando a fazer isso aqui, ó, as pessoas vão ali. Muita gente passando, pegando material. Então fui lá ver, né? Os bonecos lá, em homenagem ao professor José, em homenagem a Lula, e o outro aqui, ó, preso até a volta de Jesus. Engraçado que o bonequinho do Bolsonaro, ele tá com a mão algemada, né? Pois bem, gente, está fazendo o maior sucesso. Muita gente para tirar foto. É assim, ó, é uma coisa muito, muito interessante, né? Muito legal, né? E, enfim, pelo menos nosso papo aqui está sendo... Nossa campanha está sendo muito lúdica. Lá na casa da Hildegard estava o Chico Alencar, deputado federal, então foi muito legal, a gente fez uma resenha lá, um papo. Então é isso, vocês estão me proporcionando esse tipo de experiência super legal, né? Bom, daí a gente saindo das coisas boas e voltando para esse universo paralelo, a gente nós nos deparamos com essa patifaria. Gente, eu estou pensando o seguinte, o que vai acontecer com o Flávio Bolsonaro quando ele estiver sendo sabatinado lá na Rede Globo, né? Como eu disse a vocês, ó, podem anotar aí. Ele vai falar uma coleção gigantesca de mentiras,
Dá até para fazer aqui um flaviômetro, né? Eu acho, eu vou dar um chute aqui, tá? Vamos ver se vocês mandem aqui para o nosso portal o que vocês acham. Eu acho que o Flávio Bolsonaro ele vai contar pelo menos 20 mentiras. Tá aí. 20 mentiras é o meu número. Ou como o número dele é 22, né? Talvez 22 mentiras. Por baixo, tá? Por baixo. Agora, se ele vai ser desmentido na hora, ou se vai depois, eu não sei. Mas tô cravando aqui, vão ser 22 mentiras. Dê o seu palpite aí. Quanto tempo, quantas mentiras ele vai conseguir falar nessa sabatina? Porque é tão mentiroso e tão, me desculpem, patife, que ele vem com essa. Vocês vão parar no tempo? Não sou eu que tenho que prestar conta, é o Lula. Mas o Lula fez filme? O Lula que pegou dinheiro do Vorcaro? Gente, tem uma coisa que eu tenho batido aqui no nosso portal o tempo todo. O Flávio Bolsonaro e a turma dele dizem que ele estava negociando grana ali, mas que não teve nenhuma contrapartida. Eu quero cravar aqui com vocês. Essa grana que ele estava pegando já era a contrapartida. Isso que as pessoas não estão percebendo. Ele estava recebendo a comissão daquilo que o Vorcaro já tinha apanhado. Então, gente, santa ingenuidade, né? De pessoas que estão boiando nessa história aí. Então ele veio com essa. Vocês vão parar no tempo? Não sou eu que tenho que prestar contas, é o Lula, diz Flávio Bolsonaro sobre as contas do filme Dark Horse. Vamos ver agora se o ministro Flávio Dino, com essa história de levantar a capivara do Dark Horse, se essa história vai terminar bem para essa turma aí. E daí, gente, outra coisa que nós temos que passar limpo no Brasil, né? Essa farra de gente que pega dinheiro público e diz que é contra a Lei Rouanet, mas estão engordando os bolsos, né? Com dinheiro para fazer campanha para a extrema-direita. E para o agro, que já recebe muito dinheiro do governo também em subsídios. Ana Castela receberá 850 mil via emenda do PL após fazer o 22. E aí eu entrei aqui nesse site aqui, que é muito interessante, uma espécie de observatório do mundo do agronegócio. De olho nos ruralistas, observatório do agronegócio no Brasil. Eu descobri coisas impressionantes. Dossiê, farras deve subsidiar ações penais, avaliam sindicatos de músicos. Olha só essa história aqui, gente. 5 bilhões de reais. Essa é a soma dos cachês pagos por prefeituras e governos estaduais a 100 artistas desde janeiro de 2024. Revelada pelo dossiê Farras como shows com dinheiro público conectam artistas, betes, política e agronegócio. Muito interessante, vou deixar o link para vocês aqui, porque tem um lote de artistas que fatura esse dinheiro, né? Olha só, o mesmo canal, eles mostram isso aqui, ó. Governo Castro, aqui do Rio de Janeiro, governo das milícias, né? Pagou 7 milhões para o amigo Belo. Que coisa, hein, gente? O Belo aqui ganhou, faturando uma grana pública. E aqui tem outra matéria aqui. Farras. Como shows com dinheiro público conectam artistas, bets, política e agronegócio. Então isso tem que ser passado a limpo, né, gente? Não tem como a gente fingir que isso não está acontecendo. Isso tem corrupção da grossa. Porque não tem como uma prefeitura pequena, numa cidade pequena, fazer um evento dessa magnitude sem que alguém não esteja levando grana. Isso é um esquema muito podre, muito sujo. E os artistas saem de lado, porque o que acontece é o seguinte: os artistas vendem shows para uma grande empresa. A empresa diz, olha, quero que você vá fazer 100 shows, vai custar, vou te dar 100 milhões aqui. E aí depois os caras passam a procuração, e aí eles saem captando shows com todo tipo de prefeitura. A festa da uva, a festa da cana, a festa do tomate, a festa da alface, a festa do pepino, do jiló, da galinha, do porco. E aí eles vão fazendo esses trambiques, porque isso não deixa de ser trambique, e essa gente vai engordando seus bolsos com dinheiro público, como a gente acabou de ver nessa matéria aqui. Olha, não vai dar para a gente ficar aliviando também com essa coordenadora econômica do Flávio Bolsonaro, não. Isso também é uma espécie de estelionatária econômica. Ela fica apenas ventilando algumas coisas que eles não querem confessar publicamente, mas, na verdade, ela é a porta-voz do mercado financeiro, é a porta-voz da Rede Globo de televisão, das organizações Globo. O que essa senhora fala é exatamente a pauta das organizações Globo, do UOL, da Folha, do Estado de São Paulo, dos grandes grupos econômicos. É exatamente. E por isso que eles ainda estão protegendo o seu Flávio Bolsonaro, não mostrando quem é o seu Flávio Bolsonaro. Assim como eles não expuseram o pai do criminoso, do criminosinho, o criminosão que está
na prisão, o senhor Jair Messias Presidiário, porque ele também estava levando o Paulo Guedes nas costas, o posto Ipiranga. Então é isso aí. Coordenadora econômica de Flávio Bolsonaro foi conselheira do Digivais, o banco do Edir Macedo, que a gente tem falado aqui várias vezes, né? E para finalizar, gente, vou colocar aqui para vocês apenas um trechinho do nosso lançamento lá na ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Olha, só um trechinho aqui que eu vou passar mais para vocês, tá? Vamos lá. O que você está achando dessa candidatura dele? Eu acho que é importante que a gente tenha gente progressista, porque se deixar a direita tomar conta de tudo, eles vão vender até a alma do Brasil, né? Então é uma forma de resistência. E eu desejo que eu seja eleito, para que possa lutar lá no Congresso contra esses canalhas que estão querendo vender o Brasil. A gente precisa muito dele em Brasília como deputado federal. Ele fez parte de uma trincheira nossa muito importante na época do golpe contra Dilma. E aí aqueles 4 anos com aquele genocida. Então, assim, a gente precisa muito dele lá. É muito importante ter um professor de direito constitucional, advogado, jornalista. E eu acompanho, acho que eu sou um dos primeiros que me inscrevi, que assisto o Portal do José, sempre compartilho, todo dia eu compartilho nas minhas redes sociais. Gente, olha, foi muito legal, teve muita coisa bacana acontecendo lá. Eu vou ter oportunidade de passar mais para vocês aqui, mas para o nosso papo hoje não ficar muito longo, eu vou ficar por aqui agradecendo a todos vocês aí que estão ajudando, porque vocês estão fazendo com que a gente fique bem notado, né? Estão deixando a gente sonhar. Eu fico por aqui, um grande abraço, olha o nosso QR Code aqui, vamos em frente, tchau.